Deixa eu abrir a minha Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Glória a Deus. Esses dias eu vi uma pessoa, não é da nossa igreja, de outra igreja, e essa pessoa, eu falei algo bíblico ali, a pessoa já meio aflita, começou a conversar comigo, começou a se abrir, e ele estava numa situação muito complicada. Ele disse que tinha já marcado o noivado e já tinha ganhado uns 150 presentes. Eu falei, você é bem popular, hein, para ganhar esse tanto convidado e presente. Ele, pois é, e a noiva terminou comigo o noivado. E agora eu tenho que contar para todo mundo que eu vou ter que devolver o presente. E o cara estava aflito, tinha acabado de acontecer, era uma sexta-feira, e eu peguei e falei para ele, cara, agradeça a Deus, cara, pode ter sido um livramento de Deus, você tem que agradecer, e espera que Deus vai abençoar. Se for com ela, Deus vai te mostrar, se não for com ela, Deus tem uma melhor para você. Deus vai te abençoar. Você não deve perder seu final de semana, tadinho. Ele estava muito aflito, muito. Porque imagina, ter que falar, vou devolver o presente, vou devolver. E ele pegou e estava fazendo perguntas, né? Mas depois eu encontrei com ele de novo, ele estava já feliz, calmo, abençoado, porque a tribulação ela é momentânea. A gente fica parado diante de um problema e pensa às vezes que a solução do problema é só aquilo que a gente está pensando. Mas ele diz para a gente considerar motivo de grande alegria, não é uma alegria pequena, é de grande alegria, o fato de passarmos por diversas tribulações. Então não é uma alegria pequena, nós temos que ter uma alegria grande. Porque lá em Provérbios 15, 13, diz que a alegria aformoseia o rosto, você fica mais bonito. Às vezes você fica querendo fazer, já viu a pessoa que não está alegre no Espírito Santo, não adianta, ela vai fazer plástica, vai ficar tudo aquela cara assim, tudo esticada, né? Mas não vai ficar feliz, não vai ficar bonito. A alegria é que aformoseia o rosto, e pode ter tribulação, pode ter luta, mas o seu coração tem que estar alegre. Como? Confiando em Deus, tendo certeza que Deus está com você. A gente vai ver aqui na frente no texto que você não pode duvidar. Se você pediu sabedoria a Deus, Deus te deu sabedoria. As suas decisões foram tomadas diante de Deus. Então você não tem que ficar olhando para o passado, o que aconteceu já aconteceu, e Deus te deu sabedoria. E todas as decisões você seguiu em sabedoria, e você tem que focar no agora, no amanhã, para você manter o quê? Acertando, para você alcançar o que você está projetando. Mantenha o foco. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Você é uma máquina imbatível. Você é um negócio muito poderoso. Não tem luta que te destrua, que te derrote, não existe. Você é uma máquina poderosa criada pelo Deus Todo-Poderoso.
Você pensa no homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. O cara teve a filha estuprada. Imagina a dor desse cara. Imagina a dor que ele sentiu. Depois, o filho dele morreu numa batalha contra ele. Imagina a dor que esse cara sentiu. Imagina o sofrimento, a tribulação. Não existe dor insuperável para nós. Você é uma máquina para vencer. Você é uma máquina para vencer em qualquer contexto e situação. O cara perdeu um filho. O cara teve a filha estuprada. O cara foi expulso do país dele. Ele não podia entrar em Israel quando Saul estava no final do reinado dele. Ele virou da glória de vencer Golias a um zero à esquerda, a um Zé Ninguém, a um mané que ninguém queria ficar perto, porque quem ficasse perto o rei iria matar. Não existe luta que você não consiga vencer. Todas as lutas que você passa, já passou, todas as tribulações, as provas, Deus permitiu que aparecessem diante de você, seja por falha sua, seja por circunstâncias, aconteceu já. E agora o que vai acontecer? Você vai sair essa noite aqui melhor que você entrou. Você vai entrar nessa semana nova melhor do que a semana que passou. Porque você é uma máquina indestrutível criada pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador de todas as coisas te construiu. Cada célula do seu corpo foi programada para vencer, para te fazer mais que vencedor. Seria algum problema financeiro que iria te deixar sem dormir à noite, preocupado, sem solução? Seria algum problema de escassez de recursos? Porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele é o teu provedor, e Ele vai prover tudo o que você precisa. A maior, talvez, armadilha do ser humano é viver preocupado financeiramente. É o maior motivo de divórcios. A pessoa está presa no dinheiro, achando que o dinheiro é a solução. O dinheiro é uma boa moeda de troca, mas a oportunidade, a solução vem de Deus. E a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado. Quantas brigas você já deve ter visto por causa de dinheiro? Quantas pessoas que você já deve ter visto brigando por conta de dinheiro? Se acabam os casamentos, imagina as amizades. Porque o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E a gente precisa o quê? Amar a Deus. E aí o cara fica apertado, o que ele faz? Primeira coisa, ele fica desesperado. Vou roubar o dízimo de Deus, né? Porque a Bíblia diz que é roubar o dízimo. É Deus quem diz que é roubar. Aí a pessoa fica desesperada, achando que eu vou dar o bonezinho em Deus. E Deus está vendo tudo. E Deus já preparou o contragolpe. A gente precisa
confiar em Deus. Ei, irmão, tanta gente que já perdeu muito dinheiro, ficou devendo demais, e juntou muito mais. Quantas pessoas, inúmeras, e a pessoa achar que o dinheiro é alguma coisa, tem algum poder. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Porque depende, né, do momento da vida. O solteiro, ele está desesperado, a provação dele é casar, mas solteiro, enjoy your life. Alegre-se, solteiro. Tem muita coisa que para o solteiro é diferente do casado. Os dois são bons, são maravilhosos, são diferentes. Não fique na angústia, pensando que querer estar casado. Calma, aproveite a sua vida, que aí você, quando você tira o seu coração disso, Deus manda a pessoa. Só estava faltando você tirar o coração disso. Deus manda a pessoa certa. Deus manda a pessoa certa na hora certa. E esse cara parece... Eu vi ele essa semana de novo, ele parece que ele ficou com uma cara de alívio, que não teve o casamento. Ele estava numa cara de alívio. 150 presentes que ele tinha que devolver. Irmão, se é um livramento de Deus, devolve alegre. Ainda manda um recadinho, um bilhetinho, né? Agradecendo. Por quê? Porque a gente tem que estar com o coração reto diante de Deus. O importante é a gente confiar em Deus, fazer a coisa certa. O que adiantava? Ele casava e depois, casei, beleza. Depois de um ano ele ia se separar, 3 anos. Então Deus deu uma direção, um livramento. E se for casar, vai dar certo, vai fluir, mas tem que fluir em paz, com a bênção de Deus, sem desespero, com a alegria do Senhor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a prova, né, da nossa fé. E na prova, irmão, você não pode copiar e colar. A prova, irmão, quando você vai fazer a prova, você não pode levar o chat GPT com você, para você copiar e colar. A prova, quando você vai ali para a escola presencial, né, sem celular, né? Sem celular, presencial ali, todo mundo guarda os celulares aí, um espertinho está com o celular escondido, né? Mas ali não pode celular. A prova mesmo, a prova dessa prova aqui, dessa época aqui, a prova de poucos anos atrás, não tinha copia e cola. Quando você está na prova, irmão, o professor pode ficar te falando. As crianças, né, muitas escolas, né, adolescentes, têm prova toda semana. Durante a semana o professor fala, conta a resposta, repete. Mas no dia da prova o professor não pode falar. É silêncio e a criança, o adolescente, o jovem, tem que fazer a prova ali com a memória dele. Então, quando você está no meio de uma luta, fica tranquilo se Deus não está falando com você, irmão. Você está no meio da prova. Deus está olhando para ver se você vai acertar as respostas que você vai dar. Porque Deus está vendo a sua atitude, a atitude do seu coração. Quando a gente está fazendo uma prova, o avaliador, o professor, o mestre, ele não vai ficar falando com você. Não, é a A, é a B, é a C. Aí eu tenho que tomar uma decisão hoje. Eu tenho A, B ou C para fazer.
Senhor, Senhor, eu já orei, jejuei, o Senhor não falou. Você está no meio da prova. Deus está provando o seu coração para ver a sua decisão, para saber aonde está o teu coração. É o meio da prova. Porque se toda a prova, o avaliador dá a resposta lá, qual é a criança que vai ficar estudando para as provas? Qual é a criança que vai se dedicar ali para crescer, ser responsável? Deus quer te colocar em desafios maiores. Esses desafios que você vive hoje são pequenos diante dos desafios que Deus vai te colocar. E você precisa o quê? Dar a resposta certa e confiar que Deus vai te colocar no lugar de honra que Ele tem para você. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Eu acho legal que nos Estados Unidos, com 16 anos, em alguns estados, o menino já pode dirigir. 16 anos. Mas tem que ter responsabilidade. A criança, o adolescente, quer ganhar um videogame? Quer ganhar um computador super potente para jogar? Mas tem que ter responsabilidade. Ele está falando aqui de maturidade. Isso aqui, maturidade é responsabilidade. Quando você... que nós temos muitos jogadores aqui, né, que gostam. Pode dar seu exemplo do Richardson, né? Que gosta também. Mas ele adquiriu responsabilidade. Ele não precisa de ninguém falar para ele a hora que ele vai começar, que ele vai parar, porque ele sabe que no outro dia ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que estudar, ele sabe das responsabilidades dele. Aí ele pode ter, então Deus vai deixar ele ter um videogame, porque ele sabe a responsabilidade de ter um videogame. Deus vai dar um carro para uma pessoa que não tem responsabilidade de dirigir um patinete ou uma bicicleta, que sai, os caras têm, levanta a moto, acha que está no espetáculo de acrobacia. Deus vai tirar a moto dele, vai falar: meu filho, você não pode nem dirigir uma moto, porque você não tem maturidade, responsabilidade. E aqui a Bíblia diz que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então Deus vai te dando o que você deseja, conforme você vai tendo responsabilidade, maturidade. Responsabilidade, maturidade tem que ser abundante, irmão, para ter responsabilidade e maturidade. Abundante que em sentido? Você tem que ser abundante em pedir perdão, você tem que ser abundante em perdoar, você tem que ser abundante em servir o seu irmão, sua irmã, a pessoa que está do seu lado. Você tem que ser abundante em servir seus pais, servir seus filhos. Você tem que ser abundante em servir os avós. Você tem que ser abundante em servir as pessoas à sua volta. Você tem que ser abundante em servir a Deus e amar a Deus. Você tem que transbordar. Quando você estiver transbordando disso tudo, aí você está entrando no nível de responsabilidade, no nível de fazer as coisas certas, amar a Deus acima de todas as coisas, ler a Bíblia todos os dias. Deus, Ele nos instrui a ler todos os dias meditar. Vamos ler Salmos primeiro. Salmos 1.
Bem-aventurado, né? Feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Verso 2: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí, todo mundo quer ser. Primeiro, nessa gente canta um hino e fala, né? Quem quer ser como árvore? Vai, bota no próximo aí. Quem quer ser como árvore plantada junto a ribeiros? Eu. Quem quer ganhar isso, aquilo, outro, né? Eu, né? Igual o programa do Silvio Santos que tinha antes, né? Quem quer? Jatinho de R$100, sei o quê, né? Já até morreu, né? O Silvio Santos. Mas tinha, né? Os mais novos não conhecem, mas pode procurar no YouTube. Já tinha notas de R$100. Quem quer ser como árvore plantada junto a ribeiro das águas? Eu, né? Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. É para mim essa palavra, Senhor. Né? Vai até envelhecer mais esbelto, bonito. Não vai precisar botar botox nem plástica alguma. Não murcha. Tudo que ele faz prospera. Quem quer botar a mão e prosperar? Tudo que tocar virá ouro. Aí o próximo. Não é o caso dos ímpios, né? Aí tá bom, beleza. Mas o que ele falou primeiro? Volta lá no 2, verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então isso é o que? Responsabilidade. Se a gente não está lendo a Bíblia e meditando nela e orando ao Senhor todos os dias, dia e noite, a gente não está no nível dessas bênçãos. Então a gente precisa o quê? Assumir responsabilidade para entrar. Nós temos que transbordar de ler a Bíblia, transbordar de buscar o Senhor, transbordar de fazer louvores a Deus. Tem gente que vai no culto 1, 2 vezes por semana e acha que está bombando diante de Deus. Não, ele diz dia e noite, é de dia e é de noite. Ah, virou dia, vou fazer meu compromisso com Deus. Ah, virou noite, vou de novo, e é todo dia, porque perseverança. Volta lá onde a gente estava, em Tiago 1. Tiago capítulo 1, deixa eu voltar aqui que eu mudei a tradução. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Não é a perseverança de uma semana, não é a perseverança de um ano, não é a perseverança de 15 anos. Eu tenho 15 anos já que eu sou cristão. E daí? Se você não desconfiar, você vai perder o lugar para aquele irmãozinho que converteu ontem, que está com o coração derramando na presença de Deus, porque é o nosso coração que Deus olha, não é o tempo de frequência na igreja, não é isso. É o que? Deus olha o coração. Então a gente tem que ter a ação completa, é uma vida. Eu vou ser uma vida, um adorador de Jesus. Eu vou ser adorador de Jesus a minha vida inteira. E isso é individual. Porque tem gente que é levado pelos outros. Acontece no namoro e acontece no casamento. E acontece do solteiro também. No casamento, um está firme com Deus, o outro não está. O que está firme começa a esfriar, porque o outro não está firme. É individual. A minha vida é na presença de Deus. E quem não quiser ir, não vai, mas eu vou todo dia. Eu vou correr para os braços do Pai todo dia. Ele que me criou, sem Ele eu nem existiria. É ficar firme, independente do A ou B da pessoa, tal ou não. No namoro a mesma coisa.
Ah, o namorado, vamos na outra igreja, não sei o quê. Não, hoje não vamos na igreja não, vamos tomar sorvete. Não vamos para o bar não, porque não é de Deus. Vamos tomar um sorvete. Não sei o quê. É o aniversário não sei o quê, do fulano. E aí o que? Influencia a pessoa, não tem um compromisso de uma vida com Deus. Nosso compromisso com Deus é até a eternidade. Eu vou pular lá para onde fala isso, porque não vai dar tempo da gente ler todos. Eu ia ler todos, mas aí não vai dar tempo. Vamos lá na frente. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Tem gente que quer receber dinheiro, tem gente que quer receber as notas, mas nós vamos receber a coroa da vida, irmão, que é um negócio que não tem escrito nessa terra, é algo incomparável com qualquer coisa, não existe. Seu compromisso é de uma vida, seu compromisso com Jesus é de uma vida. Irmão, você só tem uma vida, e o seu compromisso é de uma vida, é ela toda. Você quer mensurar compromisso com Deus? Não, é 60 dias, é 1 ano, vou te dar o prazo, Jesus. Não, você quer mensurar então você conta é uma vida, a sua vida no altar, a sua vida na presença de Deus, e você receberá a coroa da vida, que é o prêmio. Você muda de nível, irmão, é outra escala, é outra dimensão, é outro level. Aí o povo fica cantando next level, não sei o que, e vai mudar, e o Espírito, gente, é canções humanas. Você está recebendo aqui, quando você lê esse texto, é direto do Espírito Santo, é um nível que não se compara com nada desse mundo, nada nesse mundo pode comprar isso aqui.